Olá, gente! Bem-vindos ao canal Cida Simplesmente. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, no vídeo de hoje é um videozinho diferente, tá? Vai ser uma conversa barra desabafo, barra um recadinho para vocês, tá bom? Esse vídeo ele é destinado, né, às mamães de crianças autistas. Mas convido você, que já é inscrito no meu canal, que não tem criança autista, a ficar aqui comigo, ouvindo o meu desabafo, barra recadinho, tá bom? Primeiro eu vou me apresentar. Vou me apresentar para as pessoas novas que vão chegar, que não me conhecem, tá bom? Meu nome é Maria Aparecida, mas pode me chamar de Cida. Tenho 4 filhos, o Yudi, o Yurik, o Emanuel e a Annalise. O Emanuel e a Annalise são gêmeos, um casal de gêmeos, são os meus caçulas. E o Emanuel, ele é autista, gente. O Emanuel, ele já é laudado já há alguns anos, acho que vai fazer 2 anos que eu já recebi o laudo do Emanuel. A conversa hoje, ela é destinada à medicação, gente. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a medicação no autismo. A minha experiência, a nossa experiência, né? A minha com a Emanuel, a nossa família com a Emanuel. E eu espero que sirva de exemplo e que tire algumas dúvidas de algumas mães que estejam passando pelo mesmo que eu passei. Logo quando eu recebi o diagnóstico de autismo do Emanuel, gente, a neuropediatra, ela já passou a medicação pro Emanuel, que foi essa aqui, risperidona. Isso há 1 ano e pouquinho atrás. Só que, o que aconteceu? Eu já saí da sala da médica decidida a não dar a medicação ao Emanuel. Eu tinha muitos medos, assim, eu não conhecia a medicação, eu não conhecia o mundo autista a fundo, mas eu saí desnorteada com o diagnóstico, com a maneira com que a médica falou. Foi uma confusão na minha cabeça e eu saí decidida a não dar a medicação ao Emanuel. Ah, Cida, por que você não quis dar ali, não, já saiu decidida a não dar? Gente, eu tinha muito medo. E o pior, a médica, ela não me deu oportunidade de falar sobre a medicação. Ela só falou assim: vou receitar essa medicação para ele, que vai ajudar ele a se acalmar e a se concentrar. Ela só falou isso, mas ela não falou mais nada. Então, ela não tirou minhas dúvidas, ela não falou nada. E isso me deixou muito confusa. Muito confusa. E eu tava num turbilhão, sabe, de sentimentos naquele momento. E por mais, gente, que chegaram muitas meninas para mim, muitas amigas que disseram: Cida, cada criança é uma criança, cada organismo é um organismo, seu filho pode não ter reações e pode se dar bem com a medicação, pode ajudar ele. Gente, naquele momento não entrava aquilo na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça. Eu só tinha medo, eu tinha muito medo do Emanuel começar a tomar medicação e ele ficar uma criança apática, sabe? Uma criança que não demonstrasse nada, que ficasse apático. E isso me corroía por dentro, me dava muito medo. E outro medo que eu tinha era dele nunca mais sair da medicação. Na minha cabeça, ele nunca mais ia sair da medicação se eu começasse a dar a medicação ao Emanuel. E eu fui pesquisar sobre o risperidona. E naquele momento, eu só conseguia ver os comentários negativos da medicação, gente. Nada positivo entrava na minha cabeça por conta do medo. Eu tinha muito medo, gente. Foi só quando eu fiz na verdade, graças a alguns inscritos aqui do canal, que eles compartilharam um vídeo do canal com
dona de uma clínica particular que tem as terapias para crianças autistas aqui em Aracati, que eu consegui uma avaliação gratuita com ela. E nessa avaliação, ela conversou muito comigo, com o Renato, e o Renato, meu marido, né? E ela falou que a medicação ela era importante, que ela ia acalmar o Emanuel, que ela ia ajudar ele a se concentrar, a aproveitar melhor as terapias. No caso, gente, para quem não conhece, eu moro numa cidade pequena, o nome da minha cidade é Aracati, e aqui não tem as terapias pro Emanuel. Não tem nenhuma pelo SUS, gente. E condições financeiras eu ainda não tenho para pagar. Mas ia ajudar ele no colégio, a se concentrar no colégio, que ele ia começar a estudar, ou ele já estudava, eu não me lembro, quando eu fiz essa avaliação com ela. E ali, naquele momento, eu já senti no meu coração de dar a medicação a ele. E também, gente, as crises dele aumentaram muito, muito. Ele tinha aumentado demais, sabe? Ele se batia muito mais, ele me batia muito mais. Então, eu já senti, quando ela falou, vai ajudar a acalmar ele, vai ajudar ele a se concentrar, vai ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor. Não é a medicação do autismo, porque não existe medicação, né, para o autismo, que a gente sabe. As terapias são super importantes, são o mais importante para eles, mas a medicação vai ajudar. E dali eu senti de dar, sabe, gente? Buscamos uma neuro particular, porque a neuro, ele estava sem a neuro pelo SUS. Buscamos a neuro particular e ela receitou risperidona pro Emanuel, meio ml durante a noite, para me dar à noite. E eu comecei a dar. Quando eu comecei a dar, eu dei com muito medo, gente, com muito medo. Só que quando eu comecei a dar, o medo ele foi saindo, sabe, de mim. Ele foi... eu fui abrindo a minha mente e conforme eu fui dando durante os dias e vi que ele não tinha reação, que ele não ficou uma criança apática, paradona, só dormindo, que era o meu medo. E, gente, outra coisa, a psicóloga ela falou também que ele ia sair da medicação, ela era, quer dizer, cada caso é um caso, mas muito dos casos acontece que a criança começa a tomar e eles vão aproveitando as terapias e do meio por fim eles param de tomar a medicação, né? Eles têm o desmame da medicação e param de tomar, porque o importante mesmo são as terapias. Mas, voltando, né, gente? Quando eu comecei a dar a medicação para Manuel, que eu vi que ele não tinha ficado apático, que tava tudo bem, sabe? Aquele medo saiu de mim, gente. E realmente eu vi que veio outras informações e realmente eu vi que eles precisam de uma medicação, gente, sabe? Para uma qualidade de vida melhor deles. Por um tempo, eu fiquei pensando, nossa, eu quis desistir antes de tentar, sabe? Eu desisti, na verdade, né? Em primeiro momento, eu desisti antes de tentar. Por mais que as pessoas, elas falavam, Cida, tenta, ele precisa e tudo, não entra. O medo era tão grande, gente, que ficou uma barreira, sabe? Uma barreira que eu não conseguia ver que realmente poderia ajudar meu filho. Então, eu fiquei assim, meu Deus, eu quis desistir antes de tentar e eu não posso fazer isso. Não posso desistir antes de tentar. O risperidona, ele não funcionou pro Emanuel. Ele não funcionou pro Emanuel, gente. Em primeiro momento foram 5 ml durante a noite. Aí eu voltei, consegui passar ele pelo neuro do SUS, relatei que... Falei como era que estava a medicação e tudo, não estava surtindo o efeito que realmente era esperado no Emanuel. Aí ele aumentou a dose. Ele aumentou meio ml pela manhã, meio ml à noite. E já tá com alguns meses que eu dou assim e não tem efeito nenhum no Emanuel, gente. No início até teve, mas aí não tem mais, as crises continuam com a mais
com uma mesma intensidade. Ele não tá ajudando ele na concentração no colégio, porque eu pergunto, né, a cuidadora, ele não tá mais calmo, não melhora o sono dele, então não, é mesmo que nada, é mesmo que eu não tá dando nada. E eu suspendi, né, suspendi a esperidona, mas eu não vou desistir de dar a medicação do meu filho, gente. Vou tentar medicação homeopata, acho que é esse o nome. Vou tentar porque eu sei e eu sinto que eles precisam, que o meu filho precisa, na verdade. Eu sinto que o meu filho precisa, eu tenho que falar por mim. Eu sinto que o meu filho precisa e eu não vou mais desistir antes de tentar. Vou recorrer à medicação homeopata, vou fazer o teste. Se não der certo, quando eu voltar para neuro, eu vou pedir uma outra medicação e assim eu vou tentando até ajustar e conseguir uma medicação em que dê certo com ele. E o meu recadinho, gente, se você é mãe de criança autista, se você tá com o mesmo medo que eu tive, ou outros medos, ou você tá perdida, não desista antes de tentar. É o meu conselho que eu te dou. Não desista antes de tentar. Tenta, se não der certo, recorre a outra medicação. Não faça como eu fiz, né? De início eu realmente não quis dar, não consegui ouvir conselho de ninguém e decidi não dar e não dava mesmo. E isso pode ter prejudicado um pouco meu filho, né? Porque eu já poderia estar em outra medicação, já poderia até ter encontrado a medicação certa para ele, mas para ele assim, para ajudar, né? Ele, mas o tempo não está todo perdido. Vamos tentar outras alternativas. E eu nunca mais vou desistir antes de tentar, gente. Claro que eu estou na luta pelas terapias, que é o mais importante, gente, né, para as crianças autistas. Hoje eu me sinto muito mais leve em falar, o meu filho precisa de uma medicação a longo prazo ou a médio prazo. É libertador para mim, gente, para minha pessoa. Mas antes, no início, quando eu imaginava, eu chorava, eu não queria aceitar. Só imaginar que ele ia ter que tomar um remédio pro resto da vida ou por muito tempo, eu chorava muito, muito mesmo. Como eu falei para vocês no início, foi um misto de sensações. Eu sabia que ia ser difícil conseguir as terapias pro Emanuel, por conta de que eu já não tinha conseguido antes, então, antes do diagnóstico, então depois do diagnóstico não ia ser mais fácil para mim, pelo contrário, ficou mais difícil. Então, isso tudo mexeu muito comigo. Hoje é libertador para mim dizer que eu vou procurar, eu vou tentar outras medicações, porque eu sei e eu tomei consciência de que ela vai ajudar o meu filho a ter uma qualidade de vida melhor. Hoje é para o colégio, para ajudar ele no colégio, mas amanhã vai ser em nome do Senhor Jesus, eu creio que vai ser para ajudar ele nas terapias, que é o que ele realmente precisa. Então, gente, o meu desabafo e o meu recadinho é esse. Não desista antes de tentar. Eles precisam da gente e não é fácil pra gente. Mas eu acredito que se a gente desistir antes de tentar, vai ficar muito mais difícil para eles que precisam da gente. Então, se você tá com dúvida, não tenha, sabe? Vai ajudar, a medicação ela vai ajudar teu filho, independente de qual for. Pode ser que o médico do teu filho passe uma outra medicação, pode ser que não passe nenhuma. Existem crianças, eu conheço crianças autistas que não tomam nenhuma medicação, que fazem as terapias e conseguem aproveitar. Cada criança é uma criança, cada caso é um caso. Eu tô aqui só para falar e dizer o que eu senti naquele momento e o quanto libertador foi para mim aceitar que meu filho precisa
de uma medicação. E o vídeo foi esse, gente. Foi um desabafo, foi uma conversa. Eu não entendo a fundo sobre o autismo ainda. É um mundo novo para mim. É a minha experiência, gente. É o que eu passo. O que eu falo aqui no canal é o que eu passo com o Emanuel. Às vezes eu evito de falar um pouco, porque eu tenho um pouco de medo de falar alguma coisa errada, de falar alguma coisa que não é certo, por conta de não entender muito a fundo sobre o assunto. Só que eu resolvi gravar esse vídeo porque pode ser que tenha alguma mãezinha com medo, com o mesmo medo que eu tive. E às vezes a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a oportunidade, né, de conversar com profissionais que expliquem, que tirem todas as nossas dúvidas, né? Às vezes o atendimento pelo SUS, ele é complicado, como foi para mim naquele exato momento. A médica, ela me deu o diagnóstico, ela passou a medicação, ela não conversou comigo, ela não explicou nada. Eu fui buscar na internet e com o medo que eu tava, eu absorvi todas as informações erradas. É claro que existem efeitos colaterais, com certeza tem. No Emanuel, o único efeito colateral que deu foi fome. Ele teve uma fome excessiva e ele já tem uma baba, né? Ele baba bastante. Tem um nome certo para isso, só que eu não sei pronunciar aqui, não lembro na verdade. E aumentou. E aí eu fiquei sabendo, né, por um médico psiquiatra que foi por conta da medicação, mas foi só isso. E se mesmo tendo esses efeitos colaterais, o Emanuel tivesse se dado bem, ele tivesse se acalmado, ele tivesse se concentrado, assim como era o esperado da medicação, eu não iria parar com a medicação, não teria parado com a medicação. Mas como não surtiu efeito nenhum, gente, para que continuar com a medicação? Para que ficar enchendo meu filho com risperidona se não está dando efeito que precisa, que é esperado, né? Se não deu durante esses meses todos que ele tá tomando, não vai dar daqui para frente. Então, o certo e o que o meu coração tá mandando é buscar outra alternativa. E é isso, gente. O vídeo já ficou muito longo, mas eu queria muito passar para vocês a minha experiência, a nossa experiência, né? A minha do Emanuel. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau!